Olá, eu sou a professora Andressa, professora do Núcleo de Artes Digitais, e em caso de dúvidas, procurem usar a caixinha aqui dos comentários, ok? Antes da nossa aula começar, lembre-se sempre, evite sair de casa, só saia se for realmente necessário. Ao sair, use as máscaras de proteção. Se você não tiver uma máscara de proteção descartável, procura no YouTube como você pode fazer. Se você estiver na rua, né, porque precisou sair, evite contato físico com as pessoas e evite tocar o rosto, principalmente a área do nariz e a área dos olhos, certo? Procure sempre levar um álcool gel com você e ao chegar em casa, sempre lave as mãos durante 20 segundos, esfregando bem entre os dedos e lavando os pulsos. Aqui no canal a gente tem um vídeo com todos os professores mostrando como que é o jeito certo de se lavar as mãos, ok? Então, vamos lá. Primeiro, você vai precisar de um caderno ou de uma folha que você tiver em casa. Um lápis comum, desses que a gente usa na escola, precisa estar apontado. Uma canetinha preta, pode ser qualquer tipo de canetinha, uma borracha. E lembrem sempre de passar álcool gel na mão, ok? Para colorir, vocês podem usar qualquer lápis de cor que vocês tiverem na casa de vocês, de qualquer marca. Eu vou começar usando essa fitinha, aproveitar a forma dela que é redonda, para poder usar de base para o personagem que a gente vai criar, certo? Então você põe firme ele no seu caderno, na sua mesa, faz o contorno em volta. Então a primeira coisa que a gente vai ter aqui é um círculo, certo? A gente vai fazer com base nesse círculo o nosso personagem, ok? Nosso personagem ele vai ser um peixe, vocês já vão ver que esse círculo vai se transformar num peixinho e a gente vai usar uma base circular. Para criar personagens, a gente pode começar usando formas básicas, né? Círculos, quadrados, triângulos. Lembrando que tudo isso é um exercício que a gente pode fazer em casa. Pegando a própria caneta, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, de onde eu quero que seja o rostinho dele, não exatamente no meio, para não ficar muito estranho. Aí eu começo desenhando a boquinha do peixe, fazendo a marcação. Depois faz o desenho do olhinho, sempre tentando deixar em círculos para ele ficar fofinho. Faz a borboletinha de cima, de baixo. Aí faz a nadadeirazinha dele e a cauda, rabinho, enfim, chame como quiser. Aí a gente faz a marcação, sempre com um lápis. Eu não tenho ideia de apagar as marcações, elas vão ficar aparecendo para vocês poderem ver que é um desenho só, do começo ao fim. Eu não fui fazendo outros, eu fui só seguindo esse. Então até aqui tá ok. Aí você vai pegar a sua canetinha e com a mão firme, você vai fazer todo o contorno dele. Tá vendo? Todas as partes de fora. Não precisa ter pressa. Faz com calma. Pode ser uma canetinha, pode ser caneta preta mesmo. Ou pode ser lápis de cor mais escuro. Também serve. Eu já vou pintar o olhinho dele de preto. Esse é um caderno para desenho, mas como eu falei, pode ser qualquer folha que você tem em casa. Ok? Aí agora a gente vai para a próxima parte, né? Depois do contorno externo, a gente vai pintar. Então eu vou escolher algumas cores para a gente poder pintar. A cor principal dele vai ser o laranja. Então para combinar eu coloco uma cor mais clara, o laranja, e uma cor mais escura. Elas três formam cores análogas lá no meu círculo cromático, certo? Então, o que são cores análogas? São todas aquelas cores que elas estão próximas umas das outras no círculo. Então, eu escolho pelo menos 3, certo? Aí, para começar, eu vou usar o amarelo. Como ele é a cor mais clara, ele vai servir como iluminação, ok? Então, eu ponho nas partes que eu quero que fiquem mais clarinhas mesmo. Geralmente, para pintar, você vai fazendo movimentos de círculo, certo? É uma técnica de pintar, não é obrigatório.
Você vai fazendo em círculos. Lembrando que quanto mais leve sua mão, mais leve sai a cor. Aí eu vou fazer o corpo dele todo em laranja. Tentando mesclar as cores. O máximo que eu conseguir aqui, né? Nessa misturinha. Pra dar um efeito de gradiente no desenho. Isso, aí vai pintando. Como eu falei, eu não tirei a marca de baixo do lápis pra deixar aparecendo mesmo. Pra poder ver que foi feito. E ali pra marcar o rostinho dele, tô fazendo meio que um círculo. Deixando sempre tudo bem arredondado. Até a marca do lápis tenta deixar mais arredondado possível. Porque geralmente personagens que são fofinhos, eles são mais arredondados. Você já deve ter percebido isso na maioria dos jogos ou desenhos que vocês assistem. Personagens que são bonzinhos ou que são mais amigáveis, eles são arredondados. Aí eu volto com o amarelo para marcar as partes que eu quero que sejam mais claras. Eu quero que ganhe esse destaque. E depois eu vou vir com o vermelho para fazer marcações de texturas, né? Como se fosse a sombra ali das escamas. Isso. E das guelrazinhas dele. Como o vermelho é mais escuro, né, das três cores, ele serve certinho para fazer o desenho das texturas em cada um dos pedaços, certo? Ali um contorno para marcar o que é o rostinho dele, que vou deixar branco por enquanto. E só reforçar as linhas. Aí eu vou pôr uma bochechinha rosa para ele ficar mais fofinho. E marcar aqui o vermelho, a cor mais escura. E que o laranja é a cor central de base que a gente está trabalhando, certo? Aí na sequência, a gente precisa ver o que a gente vai fazer com esse personagem. O que ele é, né? O que ele faz da vida dele. Então essa é a segunda pergunta. Então a gente tem um animal, a gente escolheu um animal, que é um peixe, podia ser qualquer coisa. Então, o que ele faz? No caso do meu peixe, eu vou olhar pra ele, vou pensar bem, talvez ele esteja indo trabalhar. Mas como que eu faço pra parecer que ele tá indo trabalhar? Então, no meu caso, eu posso vir, colocar um chapéuzinho nele. Poderia ter colocado uma gravatinha também. Ou uma malinha, pra fingir que ele tá levando alguma coisa do trabalho. Aí eu dou um contexto pra ele, né, pra esse peixinho. E começo a montar um mini cenário. Mas não é o foco, né, o foco é o personagem. E aí você coloca aqui um ponto de ônibus. Pronto, a gente tem um peixe que está indo trabalhar, certo? Aí para finalizar esse detalhe dele, eu vou vir aqui contornar o chapéu. Já vou aproveitar e pintar o chapéu de preto, usando a canetinha. Lembrando que vocês podem usar qualquer coisa que vocês tenham em casa, não precisa se preocupar com isso. Pode ser qualquer coisa mesmo. E aí eu preciso pintar a fitinha, né? Eu poderia ter pintado de verde, mas eu acho que não combina muito. Não faz muito sentido. Então eu peguei um azul. Azul, ele é o oposto de laranja no círculo cromático. Então ele tem mais azul não, mais laranja do que tem outras cores. Então faz sentido que seja azul. Poderia ser verde se tivesse mais vermelho. Aí combinaria melhor. Aí eu pinto uma parte do olhinho dele. E aí eu vou fazer uma marcaçãozinha no rosto também de azul. Como se fosse uma sombrinha. E pronto, fica aí o detalhezinho azulado do peixe. Ok? E aí fica o exercício. Quando a gente criar um personagem, a gente pode escolher um animal e uma profissão para ele. Lembrando que isso são treinos. A gente vai fazendo esses treinos em casa. Para quando voltar às aulas, a gente tá com a criatividade 100% aí em dia, certo? Então aqui a gente tem um peixe que está indo trabalhar, todo pintado em cores análogas, e o seu detalhe pintado aí em cores
opostas, certo? Então é isso, a gente tem o nosso cenáriozinho e só, ok? Qualquer dúvida, deixe seu comentário.